Olá, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, é bem interessante. Como é que estruturas de fé, algumas bem antigas, estão se reinventando para encarar os desafios da cidade grande, da vida moderna. A gente vai destrinchar aqui um verdadeiro manual sobre o que eles chamam de evangelismo urbano. E a base de tudo, a ideia central do material que a gente está analisando é essa aqui. A cidade se tornou ponto estratégico. Para a divulgação religiosa, a cidade é tipo o grande campo de missão do século XXI. É onde tudo acontece. Mas por que essa urgência toda, né? Bom, o motivo está nesse número aqui. É um dado da ONU que a fonte faz questão de destacar: 54%. Mais da metade da população do mundo hoje mora em cidades. Isso, de cara, já mostra o tamanho do desafio e a importância de ter um plano. Ok, para a gente entender direitinho como isso funciona, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver o desafio do cenário urbano de hoje. Depois, 3 estratégias com uma pegada histórica. Aí a gente passa para os obstáculos do dia a dia e, por fim, o manual prático para botar tudo isso para funcionar. Então, vamos lá. Começando pela primeira parte. O que faz das cidades um lugar tão crucial e, ao mesmo tempo, tão complicado para essa missão, segundo o material que a gente está vendo? Olha só esses números, eles ajudam a gente a entender o cenário. A fonte aponta para uma coisa curiosa, quase um paradoxo. Por um lado, 62% de todos os cristãos já moram em cidades. Mas, por outro, 21% de quem vive em cidade está em áreas consideradas pouco evangelizadas e, junto com isso, tem duas realidades que não dá para ignorar: a pobreza urbana e o crescimento gigante das favelas. Ok, com esse cenário todo em mente, o que a fonte propõe não é, inventar a roda. A ideia é bem diferente. É olhar para trás, pegar estratégias de relatos históricos, bíblicos e adaptar para o hoje. Vamos ver como é que eles fazem isso. A primeira delas é a estratégia de Jonas. A inspiração, claro, vem daquela história bíblica de Jonas na cidade de Nínive. E a lição tática que tiram de lá é bem direta: focar onde tem muita gente passando. A palavra-chave aqui é eficiência. Pensa bem, em vez de bater de porta em porta numa cidade gigante, a ideia é ir onde as pessoas já estão, onde o fluxo é grande. Então aquelas ruas principais da história de Nínive hoje viram o quê? Avenidas, praças, terminais de ônibus, de metrô. E aí se usam ferramentas de hoje, né? Rádio, outdoor, sistema de som, para tentar alcançar o máximo de gente possível de uma vez. Beleza, a segunda estratégia é a de Pentecostes. Aqui o foco muda um pouco. A ideia é aproveitar duas coisas que a cidade grande tem de sobra: a mistura de culturas e os grandes eventos que juntam gente do mundo todo. E essa citação do material original resume bem o pensamento por trás disso. A ideia é que essa mistura toda de gente, de línguas, de culturas, não é um problema, um obstáculo. Pelo contrário, é vista como uma oportunidade, um jeito de mostrar que a mensagem serve para todo mundo, não importa de onde a pessoa venha. E como isso funciona na prática? Bom, é usar os grandes eventos como um gatilho. Da mesma forma que o Pentecostes juntou gente de tudo que é canto lá em Jerusalém, a proposta é usar, sei lá, um grande show, um evento esportivo, uma feira cultural e ter equipes prontas para conversar com as pessoas em várias línguas diferentes. E chegamos na terceira e última, a estratégia dos pioneiros. Essa aqui é toda sobre planejamento, sobre escolher com muito cuidado o lugar certo, o ponto estratégico para começar tudo. E o material dá um exemplo bem concreto para a gente entender. A escolha de Belém do Pará, por missionários suecos lá em 1910. Eles não escolheram por acaso. A cidade foi vista como uma cabeça de ponte estratégica, sabe? Um ponto de partida para depois expandir para o resto do Brasil. A lição aqui é clara. Antes de mais nada, estude o terreno, o mapa. Bom, mas a gente sabe que no papel tudo é mais fácil, né? Nenhuma estratégia, por melhor que seja, escapa dos desafios do mundo real. Então agora a gente vai mudar um pouco o foco e olhar para as dificuldades práticas que o material aponta. O que esperar encontrá-la na rua? O material lista 3 desafios principais. O primeiro é a incredulidade e a perseguição, que é algo que eles já esperam num ambiente com tanta gente diferente. O segundo é lidar com enfermidades, muitas doenças, e por isso eles até sugerem criar um trabalho de capelania em hospitais. E o terceiro, a fonte descreve como encontros espirituais difíceis, que, segundo o texto, exigem um preparo com oração e uma vida de santidade. Ok, estratégias e desafios na mesa. E agora? Como botar isso tudo para funcionar? A gente entra agora na parte final, que é o guia prático, o passo a passo para organizar e implementar tudo isso.
Então, a estrutura toda se apoia em 3 grandes pilares. Primeiro, treinar a equipe. Tem que ter gente qualificada e dedicada. Segundo, ter lugares físicos, que eles chamam de postos-chave, para servir de base. E o terceiro pilar, que talvez seja o mais crucial de todos, é o acompanhamento. Não adianta só atrair, tem que dar suporte contínuo para os novos convertidos. E não para por aí. Além desses 3 pilares, a fonte dá um verdadeiro checklist, um plano de ação bem detalhado. E tem de tudo ali, desde a parte espiritual, como oração e jejum pela cidade, até a parte bem prática, a logística, mapear as ruas, os becos, preparar os folhetos, as bíblias, organizar as equipes por idade, crianças, jovens, adultos, e até planejar umas atrações especiais tipo música ou teatro para chamar atenção. No final, o grande desafio, o pulo do gato de todo esse processo, é justamente este. Como é que se transforma uma ação de massa que fala para uma multidão anônima na cidade em uma conexão de verdade, pessoal, com cada indivíduo? É essa grande questão que esse manual tenta responder. E tudo isso nos leva a uma pergunta final para a gente pensar. Como é que tradições de fé, algumas milenares, estão se virando para adaptar suas estratégias, sua linguagem, seus métodos, para conseguir conversar com essa loucura que é a cidade grande hoje em dia? Olhar para esse manual, sem dúvida, abre uma janela bem interessante para a gente ver uma dessas tentativas em ação. Valeu pela companhia.